Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando hoje uma live deliciosa direto de Maceió. Não tô na praia para não dar gatilho em vocês, tá bom? Assim vocês podem curtir daí sem ficar sofrendo, sem ficar se comparando, como a gente geralmente faz. Hoje a nossa live vai ser super bacana. Eu tô super empolgada, porque nós temos uma convidada que é ninguém mais, ninguém menos do que a incrível, maravilhosa Maíra Soares. Quem anda acompanhando por aqui sabe... Maíra já chegou. Quem tá acompanhando aqui sabe que eu fiz já 2 histórias para a Nara como nossa protagonista. E nessas histórias a gente aborda temas que são super importantes para os nossos pequenos. Temos que, assim, todos nós como pais passamos. Então, os castigos, que você põe de castigo, não põe de castigo, o que eu faço? E o emprestar. Na hora de emprestar, na hora de dividir, você força uma barra para o seu filho, ele vai naturalmente? Como que funciona isso para você? Então, vamos chamar a Maíra aqui para entrar com a gente essa conversa. Já chamei ela aqui, acho que ela deve estar entrando. Bom dia! Oi, tudo bom? Tudo bom? Que eu entrei, não sei se terminou. Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Prontíssima? Tô bem, tô pronta, e você? Também, tudo ótimo. Eu tava brincando aqui que eu não tô na praia para não dar gatilho, sabe? Fiquei aqui no quarto, me controlei. Faz bem, porque você não só está na praia, como você está em Maceió, que é a terra dos meus avós, então ia ser super saudosista aí. Gente, e esse mar que é pelando, que é uma delícia, que parece uma... Nossa, eu entrei dentro do mar, tem aquelas redes dentro do mar, aí eu falei pra Isabela, minha filha, a mamãe agora mora aqui. Ela, mas mamãe não tem teto. Eu falei, não precisa de Uma casa teto. muito engraçada, filha, uma casa muito engraçada, sem teto. Foi bem por aí. Mas então, pessoal, para quem mora em Marte e ainda não conhece a Maíra, faz uma introdução sua. Tá bom. Bom, antes de tudo, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, obrigada pelo seu podcast maravilhoso e pela oportunidade de ter te conhecido aí pelo direct e ter participado dessas 2 produções aí, desses 2 podcasts em homenagem à Nara. Ela ficou tão maravilhada, né? Tão assustada na primeira vez. Eu falei, tem uma surpresa para você, imagina. Já tínhamos maratonado todos os podcasts seus, né? E de repente ela estava lá de protagonista. Ela, como assim? O que você fez? Muito fofa. Mas muito legal mesmo o seu trabalho, maravilhoso. Estou feliz de estar aqui. Obrigada. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Maíra, eu sou a criadora do Canto Maternar, que é uma página aqui nos perfis das redes sociais que fala sobre maternidade e criação consciente, fala sobre autoeducação, sobre criança interior. E eu sou mãe da Nara, que tem 6 anos, a gente mora na Espanha, ela nasceu aqui, eu sou de São Paulo, na verdade, e trabalho como educadora parental e também como mentora de mães. Levo grupos que são de mães que estão interessadas em entender mais sobre a criação consciente, aplicar a criação consciente e trabalhar a criança interior delas. E está sendo uma experiência muito linda e, então, assim, para mim é sempre um prazer poder estar em outras páginas para poder falar um pouquinho do meu trabalho ou dessa forma de criar e educar nossos filhos, porque tem realmente sido uma experiência transformadora. Então, resumidamente é isso. Super resumida. E, gente, para quem não me conhece, eu sou a Paula, eu tenho um podcast chamado Mamãe Me Conta uma História, de historinhas todas criadas e contadas por mim. E como a Maíra comentou, a dessa semana, a nossa protagonista é a Nara, e de uma outra história também foi a Nara. 2 assuntos que são super importantes da gente tratar com os filhos e da gente tratar em nós mesmas, né, Má? Que eu acho que muitas vezes é muito mais sobre nós, pais e mães, do que sobre a criança em si. Então, assim, nas 2 histórias, a gente falou de temas que são muito comuns na criança. Então, o momento da birra, o momento ali do descontrole emocional e tal, que muitas vezes os pais vão usar como recurso o castigo, para a gente não falar nem de coisas piores do que castigo, mas enfim, que acontece. E a hora de emprestar, que a gente vê que, assim, às vezes a criança não quer dividir ali o brinquedo que está brincando, e os pais ficam muito mais constrangidos do que as crianças, geralmente, né? Às vezes elas mesmas Sim. resolvem ali entre elas. E aí eu fico assim pensando, o que muda, como a gente estava dizendo, é como a gente reage, né? Muito mais que, porque assim, o descontrole emocional, ele vai acontecer. A história da criança não querer dividir o brinquedo vai acontecer e faz parte.
Então, assim, toda criança passa por isso, né? Então, o que muda é a reação dos pais em relação a isso. Então, assim, como que você enxerga a educação tradicional nesse momento e nessas horas que isso acontece, versus uma nova educação, uma forma diferente de maternar, que é o que você Uhum, tanto prega? sim. Então, querida, eu acho que assim, se a gente for comparar a educação tradicional com a educação, com a criação consciente, né, que é o termo que eu costumo usar para poder falar dessa outra forma de educar as crianças, eu acho que uma diferença crucial é você pensar que a educação tradicional, ela foca muito mais no comportamento da criança, acreditando que a gente tem que ficar o tempo todo corrigindo aquilo que a criança traz e entendendo que o erro é uma coisa que não é aceitável, que a gente tem que inibir isso, ou aquele comportamento que é inadequado. Não, a gente não pode permitir que a criança se comporte dessa forma, senão a gente vai, digamos que se a gente deixar a coisa solta, a criança vai desenvolver uma certa característica ao longo da vida e aquilo vai ficar, tipo, sei lá, colado nela, por exemplo. Se ela não está emprestando o brinquedo agora, ela vai se tornar uma criança egoísta. Então eu tenho que dar um jeito de ensinar ela nesse momento que ela tem que ser generosa. Entendeu? A gente tem sempre um intuito de inibir aquilo que a gente acredita que é Muito no futuro, né? pensando muito no futuro e também muito colado com a nossa dor do passado. Porque, por exemplo, se eu tive uma dificuldade de fazer amizade, por exemplo, isso pode pesar na hora. Ai, meu Deus, se ela se tornar uma criança egoísta, ela pode ser uma criança que não vai ser desejada pelo grupo, ela vai ser rejeitada, e aí já começa a fazer uma mistura e eu não consigo conectar com o que está acontecendo no momento presente. Entendeu? Então, e aí quando eu falo isso, muitas pessoas vão falar assim, então você vai deixar a criança ser mal educada, por exemplo, né? Na educação, na criação consciente. Não, a ideia da criação consciente é que você sempre está tentando interpretar o que pode estar por trás do comportamento da criança. Né? E aí você vai trabalhar na origem do problema e não ficar com aquela coisa de tentar resolver na hora e usar cada momento para ensinar a criança a agir da melhor forma. Você vai falar, poxa, se ela está com dificuldade para emprestar o brinquedo, ou se ela está sendo agressiva, ou se ela está tendo um ataque de choro, alguma coisa assim, algum mal-estar tem nela, ou alguma coisa está acontecendo. No caso do emprestar o brinquedo, inclusive, a gente até pode depois explicar melhor sobre isso, até que é um caso específico. Mas, por exemplo, se ela está sendo agressiva com outra criança, ela está no limite dela. Tem alguma coisa que está incomodando ela que ela não conseguiu comunicar de outra forma, não conseguiu colocar um limite de outra forma. Sei lá, se ela está sendo agressiva, por exemplo, com o irmãozinho, de repente ela está apresentando ciúmes faz um tempo e está no limite dela. De repente esse irmãozinho para ela está invadindo o espaço, está deixando ela se sentir insegura por causa da falta de atenção que ela está recebendo da mãe. Enfim, tem N coisas que podem estar por trás desse comportamento inadequado, digamos assim. E aí a gente tenta olhar principalmente para isso. Tipo, nossa, se ela está se sentindo muito desconectada da mãe, por exemplo, como que eu faço, e está insegura do amor da mãe porque chegou um irmão mais novo, como que eu faço para fazer ela conseguir ter mais confiança de que esse amor existe? Como que eu faço para suprir mais amor materno para essa criança para que ela não fique tão desabastecida e não fique nessa comparação se sentindo ameaçada pela presença do irmãozinho? Entendeu? Eu olho para a criança com muito mais empatia, confiando que ela está tentando o melhor que ela pode e que se ela está tendo um comportamento inadequado, ela não está dando conta de lidar com tudo aquilo. Principalmente, e aí a gente até pensa assim, nossa, e fora que ela tem a imaturidade cerebral. Claro. Além dela ser um ser humano, que não tem como a gente eliminar o erro do ser humano, então a gente já sabe que vai acontecer em situações que ela vai agir de forma incorreta, inadequada. Além disso, ela tem imaturidade cerebral, então ela tem uma desvantagem maior ainda em relação a nós. Só que a gente tem, às vezes, uma cobrança muito grande. Então, na criação consciente, a gente percebe que a gente está sendo influenciado por isso, por esse medo do futuro, a gente percebe que a gente está sendo influenciado pela dor do passado, que a gente tem muita dificuldade de conectar com o momento presente, e aí a gente se trabalha, principalmente, para poder atender aquilo que nossos filhos estão apresentando. Então, eu sei que, assim, o trabalho maior vai ser de autoeducação. Porque se eu tiver, tipo, com a questão do futuro, influenciando menos, a minha dor do passado influenciando menos, e sendo capaz de conectar com essa criança, aí eu consigo intervir de uma forma muito mais amorosa e consciente. Eu tenho menos chances de ter um surto, de gritar com a criança, de ser rígida com a criança, de castigar a criança, de usar essas armadilhas que acabam desconectando muito mais e não estão ajudando essa criança. Então eu sei que o trabalho sou eu voltar para o meu centro para adquirir essa paz e conseguir olhar para aquilo que está acontecendo na minha frente. Ó, essa criança não está sendo egoísta.
nesse momento. Ela não está desenvolvendo um vírus do egoísmo e vai se tornar uma pessoa que não vai ter capacidade de socializar no futuro, vai ficar sem amigos e tal, não sei o quê. Não é isso que está acontecendo. Ela simplesmente, por exemplo, está numa fase egóica, precisando preservar o que é dela, querendo dizer para o mundo, isso aqui é meu, ou está querendo explorar uma coisa que para ela é maravilhosa, que ela tem todo o direito de querer explorar, porque muitas vezes acontece isso, a criança está brincando com um brinquedo novo, ou um brinquedo que é dela, não precisa ser novo, mas ela tá lá, tipo, naquele momento, uau, de auge, de conexão com aquilo, e aí vem alguém, acha maravilhoso, arranca da mão dela. E aí a intervenção do adulto, geralmente, né, muito colado com a forma como a gente foi educado, é achar que essa criança tem que aprender a ceder, a ser generosa, a emprestar, que ela tem que aprender nesse momento. Olha, é uma oportunidade dela aprender a emprestar. Sim. E é muito louco, porque, tipo, às vezes, tipo, mas é o meu brinquedo, tá comigo. Eu não faço isso com um adulto. Eu não chego na tua casa e falo, nossa, que vestido lindo esse! Amanhã tem uma festa, passa pra mim. Não, Isso. como você vai emprestar? Como assim? Né? Crianças que a gente mesma não faz, né? É como assim, eu vejo muitas vezes a criança às vezes fica muito frustrada com alguma coisa que na cabeça do adulto é muito pequeno. Então, por exemplo, tá com uma pazinha e perde a pazinha na praia. Aí fica péssima, aí chora e você fala, mas é uma pá, mano. Aí você pega seu celular. Deixa seu celular. Esquece ele em algum lugar e eu quero. Exatamente. Seu mau humor, né? Você vai ficar de mau humor o dia inteiro, não dizer a semana. Se você tá viajando ainda, você vai, vou ficar sem celular a semana inteira, como assim? Mas às vezes pra ela é o mundo. Total. Então, assim, é muito engraçado porque a gente. Assim, engraçado, é muito curioso, porque muitas vezes o adulto não consegue fazer essa transposição, né? Fala assim, não, eu posso ficar aqui e revoltar, porque meu salário é muito importante, mas o brinquedinho XPTY não importa, porque afinal é só um brinquedo. Então, a gente tem que dar simpatia mesmo, né? De olhar para a criança, se colocar no lugar e falar, poxa, mas aquilo ali é super importante para ela. Então é isso, você acabou de dar o presente de aniversário, a criança está felicíssima com aquele brinquedo novo, aí já tem que dar pro amiguinho? Não, eu não quero agora dar. Né? Exatamente, a gente não faria isso. Eu não cederia o meu celular que tá na minha mão, alguém arranca no meio de uma festa e eu tenho que ceder, simplesmente. Então é diferente, porque, e além de tudo, tem essa coisa da imaturidade cerebral. Então, tipo, além de tudo, a gente está exigindo que ela tenha capacidade de estar bem com a situação, sendo que, tipo, nem maturidade cerebral para isso ela tem. Entendeu? Tipo, é pedir demais. E aí é muito doido, né? Algumas pessoas me escreveram por privado e também pelos comentários porque eu publiquei sobre isso, né? E vieram algumas dúvidas. Mas o que eu faço nessa situação? Porque, sei lá, geralmente a pessoa falando, eu insisto pro meu filho emprestar, ou muita situação assim, o teu filho tem o brinquedo puxado do outro, né? Da outra criança. E aí a mãe da outra criança não entra na história, não se intromete e meio que fica, tipo, esperando da tua atitude insistir pro teu filho deixar o brinquedo com o filho dela. Aí eu falo, nossa, é engraçado, porque você transfere a frustração de um pro outro, do tipo, o que você tá ensinando pro teu filho nesse momento, né? Várias coisas. Se você insiste pro teu filho, você tá falando assim, não, é mais importante o bem-estar do outro do que o teu. Você tem sempre que agradar o outro, entendeu? Se o outro tá mal, mesmo que o movimento que você tem que fazer seja você se desrespeitar, ou seja, eu tenho que abrir mão do meu querer, eu quero brincar com o negócio, mas eu não posso porque tem alguém também está interessado, então eu entrego para o outro, porque é muito importante que o outro esteja bem. E aí já tem um erro aí de interpretação, porque parece que eu sou responsável pelo mal-estar do outro. Na verdade, eu não sou. Eu não tenho que me responsabilizar pelo mal-estar do outro. E quando a gente faz isso, a outra criança, o que ela aprende? Que, tipo, basta eu querer que aí eu vou ter, né? Tipo, eu não sou obrigada a respeitar o limite do outro. Eu não preciso respeitar o outro, porque, tipo, se eu estiver querendo alguma coisa, eu tenho o direito de reivindicar isso, mesmo que isso seja ultrapassar o desejo do outro. Ou seja, ela tá perdendo a oportunidade de aprender a lidar com o limite e a aprender a respeitar os demais, né? Porque, tipo, e aí? Só porque eu cheguei, vi o negócio, achei interessante, você é obrigada a me emprestar? O que é isso? Não. Então, na verdade, essa criança, ela tá perdendo a oportunidade de lidar com a frustração. A gente fala tanto disso, né? Tipo, mas a educação que é respeitosa é muito permissiva, porque significa que eu vou atender a criança o tempo todo? Não. Pelo contrário, você vai estar ensinando a tua criança a lidar com os limites que são naturais da vida. E esse é um limite natural. Quando eu quero algo que não está acessível, eu sou obrigada a lidar com a minha frustração e não a insistir e, de repente, desrespeitar o outro. Então, se eu fico querendo resgatar o meu filho dessa situação com a solução de
Vai, empresta pra ele, qual que é o problema? É só um pouquinho, você tem que ser generoso. E aí você tá tirando dele a capacidade de desenvolver resiliência. Você poderia muito bem pegar o teu filho. O que a gente faz, né, na educação consciente? A gente, ao invés de ficar atendendo todas as coisas que a criança quer, que isso seria super proteger e criar a criança numa bolha, isso sim seria ser permissivo, ou até irrealista, né, porque tipo, não é sempre que a gente vai poder fazer isso. Eu pego a criança e falo assim, meu amor, você queria muito, né, o brinquedo da menina, né, tipo, parecia ser tão incrível. Nossa, eu também ia querer, eu te entendo perfeitamente. E aí muitos vão falar, nossa, mas aí meu filho vai ficar irritado, ele vai chorar, ele vai se bravejar, vai ficar pé da vida, né? E aí você pega ele no colo e fala, eu te entendo, né? Tipo, é muito frustrante quando você quer alguma coisa e você não consegue aquilo que você quer. Mamãe tá aqui com você, tá bom? Se precisar chorar, eu tô aqui. Entendeu? Então, é uma coisa assim, ao invés de atender para impedir que a criança entre em contato com a frustração, é você ter em conta que em diversas situações, temos filhos pequenos, gente, lembra isso, né? Em diversas situações, os nossos filhos vão ter dificuldade de aceitar o limite. Então, eles têm todo o direito de se frustrar, não é um problema. Uhum. Tá, eles se frustrarem, não é um problema, não é um erro seu, não é um defeito do teu filho. É algo da vida. E aí ele tem a oportunidade de ser acompanhado. O nosso papel é acompanhar eles nessas horas e mostrar, eu tô do teu lado, te entendo, claro, é frustrante, é chato. Não invalidando, ai filha, é só um brinquedo, bobagem, não tem por que você ficar irritado por causa disso, de novo, entendeu? Isso é silenciar a criança e fazer ela se desviar da dor. Porque, na verdade, os nossos traumas acontecem não porque a gente sofre em situações como essas, mas porque a gente tenta reprimir ou porque a gente se sente abandonado. Tipo, ninguém tá lá para validar, entendeu? Então, se a gente valida o incômodo da criança, ela tá desenvolvendo resiliência. É uma habilidade. Tem lições valiosas que ela tá aprendendo numa situação dessas. Não tem nada pra gente ficar desesperado querendo resgatar a criança. Exatamente, porque no futuro a gente exige isso muito das pessoas, né? Você vai lá, ser contratado por uma empresa, você é resiliente, mas se isso não é plantado ao longo da vida, não dá para você com 30 anos aprender a ser resiliente. Se você a vida inteira, enfim, não teve essas oportunidades. E eu acho que, assim, quem busca essa educação mais consciente, muitas vezes sofre um tipo de preconceito, vamos dizer assim, porque vem os outros pais que ficam olhando, né? Aí aquela coisa, ai, tô sendo julgada, ai, meu Deus. Mas assim, claro que é chato, ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta que fiquem olhando, mas você tem que pensar que você não tem nada a ver com aquele outro pai ali, né? Você tá se preocupando com o futuro do seu filho, para ele, quando for um adulto, não ficar julgando os outros também. Sim. É um desafio muito grande, né, Paula? Porque, de fato, a gente também tem, nas nossas feridas, a necessidade de aprovação externa, né? A gente quer ser visto como um pai que está educando bem. Então, pesa também esse olhar, porque a gente fala, o que vão pensar da educação que eu estou dando? Porque eu sei que as pessoas estão interpretando que, olha só, meu filho vai ser egoísta se eu deixar ele ser assim, entendeu? Mas... Ou o quê? Dizem muito que vai ficar mimado, né? Que na educação consciente, você só passa a mão na cabeça, porque até pra gente, ó, minha filha tem 1 ano e 4 meses e toda vez que faz birra agora bate no rosto de quem está com ela no colo. Não sabemos mais o que fazer. Nessa idade é bom colocar de castigo? Então, assim, a gente já pode até... Não, nunca, nenhuma idade de castigo. Castigo nunca vai ajudar. Ela não tem consciência do que ela faz, Chuchu. Ela tá frustrada e ela tá sem controle das emoções dela, entendeu? Então, você vai, primeiro, muita paciência, entendeu? Empatia pela dificuldade dela de lidar com a frustração e valida sempre o sentimento dela, no sentido de, filhinha, no rostinho a gente não pode bater, tá? Não pode bater. Eu entendo, você tá muito nervosa, né, coração, você não queria que fosse assim, fala a verdade, mas sempre a gente vai conter a agressão da criança, entendeu? Se for o caso, você abraçar ela de um jeito que você segura a mãozinha dela com carinho, mas com firmeza, entendeu? Tipo, pra dizer que não é aceitável, explica que não pode bater, mas você sempre dá espaço para ela entender que é normal ela tá frustrada, porque ela não sabe lidar com essa frustração, entendeu? Ela tá, tipo, com o cérebro dela em curto-circuito. E não é um momento de você ficar ensinando coisas e dando lição de moral, ou fazendo sermão, ou explicando coisas e castigando muito menos, porque ela não tem a menor noção. Ela só vai entender que você tá tirando o afeto dela, e aí é preocupante, porque isso é um jeito da gente treinar a criança a se comportar da forma como a gente gostaria que ela se comportasse, mas sem, na verdade, contemplar o que está gerando aquilo, entendeu? A gente tem que sempre tentar olhar o que está gerando aquilo. No caso, é um descontrole porque ela não sabe lidar com a frustração. Então, filha, eu sinto muito, você queria muito, né? Mamãe entende, é muito difícil mesmo, né? Quando a gente quer uma coisa que não consegue, geralmente é com limite, né? Eu imagino que seja aí.
Ela deve estar incomodada com alguma coisa que você colocou de limite, alguma coisa assim que não aconteceu como ela gostaria, aí ela foi e bateu. Porque ela, ou às vezes até, se bem que você falou que era isso, né? Porque às vezes até pode ser euforia. Que a criança, muitas vezes, quando tá eufórica, bate sem querer na cara do adulto. Entendeu? E aí você fala, meu amor, você tá muito alegre, não tá conseguindo se conter, mas bater a gente não pode. Mas sempre um olhar, gente, isso é muito importante. A gente tem que muito conectar com a confiança de que os nossos filhos são pessoas boas, eles nascem bons, eles nascem totalmente assim, abertos pro amor, querendo dar sempre o melhor deles. E qualquer desvio de comportamento é uma tentativa, ou é um descontrole, ou uma tentativa de comunicar algo de uma forma inadequada. Mas não é porque eles estão se tornando más pessoas, entendeu? Vai demorar muito, ainda mais com 1 ano e 4 meses. Entendeu? Ele tá cheio de boas intenções no sentido de que não sei o que fazer com essa dor. Me incomoda demais. Ai, pelo amor de Deus, sai pra lá. Entendeu? Porque ele se sente ameaçado com aquele limite. Então ele tá tentando se defender de alguma forma, mas ele não tem nem consciência, não faz sentido nenhum castigar uma criança que tá batendo com 1 ano e 4 meses no rosto da mãe quando tá frustrada. Isso seria você dizer, eu não aceito, não tolero você nesse momento, não quero. Tipo, ela vai entender, mamãe não gosta de mim quando eu não sei lidar com as minhas emoções. Você entendeu a dor? Quando, na verdade, é quando ela mais precisa do teu apoio. Entendeu? Então, tente ser muito amorosa e compreensiva. Imagina como deve ser difícil, com 1 ano e 4 meses, você tá lidando com o limite, não tem noção do que fazer com essa dor, e de repente, sabe, você tá tão nervosa que você acaba atacando o outro. Entendeu? Ela não é uma pessoa, não precisa de castigo. Ninguém precisa. Eu acho que no final. eu até ia trazer isso, né? Que até o tema da nossa live, as armadilhas que a gente cai. Eu acho que o castigo é assim, a armadilha número 1, com estrelinhas brilhando. É a Total. grande, né? E até uma pessoa tá assim, principalmente quando o marido é que faz esse julgamento, pensando quando as pessoas estão julgando a gente na hora que a gente está tentando trazer um outro tipo de educação. E realmente é muito difícil quando você está num ambiente, vamos dizer assim, que as pessoas têm uma cabeça mais tradicional e estão menos abertas a isso. Às vezes pessoas que não convivem mais, né, tiveram filhos há 30, 60 anos atrás e depois nunca mais conviveu com criança e de repente sabe lidar com aquilo mesmo. De ver seu filho fazendo alguma coisa, você não botando ele de castigo, e você conversando, e você levando para o cantinho do... Quer dizer, você oferecendo, né, o cantinho da calma e tudo, como alternativa, e de uma maneira amorosa, né, sem raiva, porque eu acho que o castigo dos pais sempre vem com muito peso de muita raiva, né, porque a gente fica com raiva mesmo, a gente fica chateado, a gente fica... Tem horas que tem maior paciência para lidar com aquilo. Mas tem horas que você não tá, né? Então, assim, você tá exausto, você chegou do trabalho, passou o dia inteiro na rua, tarará, e ainda vem a criança e apronta uma com você, aí você também, você tá estressado do seu trabalho, já desconta ali. Então, é difícil a gente não cair nessa armadilha, né? A gente tem que estar sempre muito atento a isso, para falar assim, peraí, isso aqui não é sobre a criança. Quando tem plateia, Paula, eu concordo, é muito mais desafiador, porque a gente fica mexido com aquilo que eu falei da necessidade de ser aprovado, né? E eu acho que uma das formas da gente se blindar disso, primeiro que a gente vai ganhando confiança ao longo do tempo. No comecinho, quando a gente começa a aplicar, tem que ter muita consciência de que a gente não tem muita referência nesse trilhar a criação consciente, porque é uma coisa recente. Então, de fato, a gente fica se sentindo meio inseguro quando vem o olhar de fora, porque como é que a gente vai falar? Não, peraí, a geração de fulano, olha quantas crianças cresceram com esse tipo de educação e olha como elas estão incríveis hoje, muito mais resilientes, muito mais capazes de impor respeito, não sei o que. A gente tem poucas pessoas que já passaram por isso com uma idade avançada para poder dizer que realmente dá certo, entendeu? Então, deixa a gente um pouco assim quando começa a vir um bombardeio de pessoas do lado de fora falando coisas. Tem N fatores que interferem. A nossa falta de confiança em nós mesmos também interfere, porque a gente foi desviado, como resultado dessa educação tradicional, nós fomos desviados do nosso ser essencial. Então, é muito difícil a gente garantir essa confiança de que, peraí, aquilo que eu acredito, para mim, de fato, tem que ir até o fim, sim. Não, a gente está mais colado na necessidade de ser aprovado pelo outro, porque foi assim que a gente conseguiu garantir, tentou pelo menos garantir, o olhar e o amor dos nossos pais. A gente ficava o tempo todo tentando convencer eles, mudando o nosso jeito de ser, para tentar agradá-los e garantir o amor deles. Aí a gente ficou meio que viciado não, meio dependente de aprovação externa. É difícil eu confiar em mim. Eu preciso saber o que o outro opina para saber se aquilo que eu acredito realmente tem sentido ou não. Então, quando o outro fala que está totalmente errado, que é absurdo isso,
eu fico meio abalada, entendeu? A minha autoconfiança tá abalada. Por quê? Porque eu fui criada pela educação tradicional. O próprio resultado da educação tradicional me faz desconfiar da criação consciente, entendeu? Não tem como. E aí, como que eu blindo isso e eu oriento, inclusive na mentoria, em todos os trabalhos que eu faço, na página, o tempo todo eu falo disso. Pra gente fazer filtros de interpretação e de expectativa. Por exemplo, eu tenho consciência que eu tô remando contra a maré. O que eu tô fazendo hoje com a minha filha é totalmente fora do convencional, né? Do tradicional. Então, a maioria das pessoas do meu entorno estão contaminadas com a educação tradicional. Uma grande parte delas nunca nem questionou, acha que é isso aí, tem nada que ficar inventando história. E algumas outras até chegaram a ler alguma coisa a respeito dessa outra forma de olhar, mas torcem o nariz, acham que não é aplicável, não se interessam, enfim. A grande maioria tem resistência, acha que é o ó, ou que não tem nada a ver, ou nem tem noção. Então, o estranhamento vai acontecer. O incômodo vai acontecer. Quando você entende o conceito da criação consciente, você sabe que aquela pessoa está falando a partir da dor dela. Porque eu ver uma mãe acolhendo um choro com toda amorosidade, com toda disponibilidade emocional, falando, vem filha, tá tudo bem você chorar, é normal, você tá frustrada, não sei o quê. E, tipo, não obrigando ela a ceder o brinquedo, não castigando essa criança. Como assim? Eu fui castigada. É tipo, sabe, ninguém deu trela pro meu choro. Eu acreditei que era mãe, que era exagero. Eu parei de acreditar que eu era merecedora de pedir colo para as pessoas, de pedir ajuda. Tive que me virar nos 30. Fui responsável numa época muito precoce. Então, como assim ficar dando trela pro choro dessa criança que tá chorando por causa de uma pazinha que foi perdida na praia? Ai, gente, ridículo. Essa criança vai crescer totalmente despreparada pro mundo lá de fora, que é duro demais. Ninguém vai ficar dando trela pra quem perde o pazinha e fica chorando engano, entendeu? Essa pessoa não só tá falando da dor dela, como tá tentando, de certa forma, proteger a tua criança. Na visão dela, você precisa ser dura para proteger. Quando você conecta com o que tá por trás desse adulto também, entendeu? É a mesma lógica que você faz com a criança, só que você tá olhando para um adulto que tem uma criança interior ferida dentro dele. E que tá lá, tipo, olhando para aquilo e falando, meu, essa mulher tá surtando? Ela é louca? Tipo, o que ela vai fazer com essa criança? Essa criança não. Entendeu? Então, tipo, eu filtro. Eu falo, cara, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Tem a ver com a dor dessa pessoa. Eu não tenho que usar a minha forma de educar. Tipo, ela não tem que ser alvo do critério dessa pessoa para saber se aquilo tá bom ou não tá bom pro meu filho. Porque ela nem tem noção do que ela tá falando de acordo com o que eu li, com o que eu conheço, entendeu? Eu tenho que conectar com a minha confiança e seguir, ao invés de gastar energia querendo convencer o outro, gastar essa energia para poder focar nesse trabalho de autoeducação que eu tenho que fazer para conseguir bancar o que eu tô fazendo, porque é totalmente fora do comum. E é um trampo do cão, gasta muita energia. Muito, muito. Não, e é isso, o discurso de quem muitas vezes é contra é aquela pessoa que às vezes acreditou, bom, enfim, interpreta amor diferente, vamos dizer assim. Então, outro dia mesmo, eu tava numa roda de amigos e um menino falando, não, porque que bom que a minha mãe me bateu. Porque os meus amigos que não apanharam estão aí perdidos no mundo. Eu nunca apanhei, tá? Eu falo assim, eu nunca apanhei também não. tá? Mas enfim, eu sou muito sortuda, assim, eu tenho pais que a vida inteira foi no diálogo e tal. Mas enfim, aí ele dizia, porque eu apanhei e eu dei certo. Então é isso aí, tem que bater porque meus amigos que não apanharam, assim. Então, assim, a pessoa realmente associa amor até a violência. Então é muito duro isso, como que você desconstrói um negócio desse com a pessoa. E não percebe que uma das consequências desse apanhei e tá tudo bem e tudo bem bater, significa que eu naturalizei tanto a violência que eu não vejo problema em agredir o outro. Isso já é um alarme, assim, gritante. Tipo, e você acha que você tá bem ao defender que violência é uma forma de você resolver conflito, por exemplo? Agredir, tipo, invadir a integridade do corpo de uma pessoa, tá tudo bem porque você perdeu o controle das suas emoções, entendeu? Tipo, o adulto tá perdendo o controle das emoções e o controle da situação, então ele acha que tudo bem, ele, vamos supor, no caso daquele que faz porque realmente acredita que é a forma, né? Porque tem uns que fazem porque perdendo o controle. Mas ele acredita que tudo bem ele invadir o corpo de uma criança, gente. Outro dia eu tava olhando a Nara tomando banho, eu ficava olhando, gente, como é que consegue alguém defender que tá tudo bem eu levantar a mão pra uma criança pra corrigir, entendeu? Tipo, é muita desconexão consigo mesmo, porque você não tá conseguindo acessar a dor de ter sido agredido pela pessoa que você mais ama. E aí você entendeu? tem que transformar amor, né?
Você só pode, porque se aquilo se seu pai, sua mãe não estão te dando amor, quem é que vai te dar? É lógico que aí imagina os outros desdobramentos que isso vai trazer na sua vida. Sim, inclusive a crença de que tá tudo bem uma pessoa que te ama te agredir significa o quê para uma relação abusiva? Tipo, eu tô É, preparada para me defender e saber colocar limite? Por isso que é importante, gente, saber colocar limite. Não é simplesmente a. Você entende a lição que você tem naquela situação do emprestar o brinquedo? Também é uma situação de consentimento. Não, eu não vou emprestar, eu sinto muito, porque nesse momento, se eu te emprestar, eu tô abrindo mão do que é me respeitar, entendeu? E, tipo, é importante eu poder me defender nesse momento, entendeu? Tipo, não importa, eu tenho, inclusive, tipo, tem essa fase que é egóica da criança até os 3 e tantos anos, assim, onde ela precisa reivindicar o mundo dela, entendeu? Faz parte da etapa de desenvolvimento. Então ela tá o tempo todo falando, isso aqui é meu, meu, meu. Ceder pro outro é uma dor absurda, é passar por cima dela, entendeu? Tipo, do desenvolvimento dela, não enxergar que pra ela aquilo é tipo a pazinha do negócio, é você perder o emprego, entendeu? É tirar teu carro. celular, que é o que as pessoas mais amam na vida é o celular, né? Ó, vamos ver aqui. Minha filha de 3 anos, minha filha tem 3 anos. Quando estou corrigindo, ela repete tudo que eu falo. Como agir? Corrigindo o quê? Tipo, as coisas que ela faz? E ela, Repete no, a menina vai repetir. repete, tipo, provocando, será? Tipo, brincando de, tipo, naná, repetindo, tirando chacota? Não sei qual que é o problema de corrigir. Não entendi direito. Pra gente entender melhor. Deixa eu ver o que é mais. Explica melhor, porque eu não sei qual que é o incômodo exatamente. Ela repetir pra você é como se fosse uma provocação? É, Hum. ó, vamos ver. A live Porque vai... ela tem 3 anos, né? Me parece que, tipo, ela pode. Não sei por que ela tá repetindo, e também pode ser que ela esteja te imitando. A criança fez por imitação. Entendeu? Às vezes ela tá repetindo porque, tipo, é isso, é assim que ela aprende. Agora, eu não sei se você tá sentindo que é ofensivo, entendeu? Porque é muito da nossa forma de ver. Porque a criança, gente, ela aprende por imitação. Não tem É, muito. Ela fica me corrigindo e eu estou falando com ela. Então, mas será que ela está te corrigindo? Porque isso pode ser uma sensação sua, entendeu? A gente tem muito que observar às vezes. Eu, por exemplo, tenho essa ferida da injustiça, né? Muito forte. Então, eu odeio a sensação de ser corrigida, cara. É péssimo. E eu sei que se a Nara tá falando comigo num dia que eu tô mais impaciente, que é tipo de corrigir algo, ai, me sobe um nervo e eu tenho que me trabalhar muito para não, digamos, reagir com ela, com esse filtro. Porque, na verdade, é um julgamento. Ela tem 3 anos. Entendeu? Eu não sei se ela tá com essa malícia toda de te provocar, alguma coisa assim. Às vezes a gente tem essa sensação de que a criança tá fazendo para tirar uma onda com a gente, mas isso é uma consequência do jeito que a gente foi visto. Entendeu? E aí a gente já transfere e acha que a criança está provocando, mas ela pode estar. Ou simplesmente ela está, de alguma forma, te denunciando. Mamãe não gosta quando você fala nesse tom comigo. Entendeu? E, de certa forma, pode ser um bom jeito de você rever com muita humildade. Falar, será que eu tô falando num tom adequado? Será que eu não tô sendo, tipo, muito rígida com ela impositiva e ela tá tentando garantir, nesse tom não tá legal? Porque quando a gente entra num terreno de se igualar um pouco mais com a criança, no sentido de ser mais honesto, ser mais humano, ser mais vulnerável, mostrar as nossas dificuldades também, a gente começa a entrar num lugar do tipo, por exemplo, como que você lida com os erros da sua criança, né? Quando eu trabalho esse tema na mentoria, por exemplo, eu falo muito assim, primeiro eu quero saber como que você lida com seus próprios erros. Como que você se trata quando você comete algum erro? Você vai lá e grita com a criança. O que você fala pra você mesma? Nossa, que mãe horrorosa que você é. Que horror, que absurdo. Você não tinha o direito de fazer isso. Não, ridículo, né? Tipo, quando é que você vai aprender? Ou você, de repente, vira e fala, puxa, você não tava num dia legal, né? Acho que, de repente, você tinha, não sei, você anda muito impaciente esses dias, deve estar faltando um pouco de autocuidado, né? Não, você deveria falar com aquela tua amiga que sempre te fala uma coisa que te faz você se sentir melhor, porque você tá se sentindo meio mal agora com você. Nossa, não é fácil. Não queria ter gritado com ela, mas, puxa, também não foi um dia muito fácil, porque aconteceu isso e aquilo. Mas eu não posso transferir isso pra minha filha, né? Mas não, mas eu entendo, porque, sabe, tipo, ou seja, você acolhe, você aceita a sua humanidade, você entende que você tem o direito de repente, pisar na bola. Agora, se você tem um discurso interno muito rígido com você, totalmente intolerante, que não aceita nunca, na hora que você for olhar o erro da tua filha, do teu filho, você vai falar, meu, que é isso? Já te falei 1000 vezes. Isso é totalmente inaceitável. Até quando? Você nunca vai aprender? Como se a gente pudesse impedir a criança de manifestar um erro. Porque o erro, ele é
ele é previsível, tipo, ele não tem como ser evitado, porque nós somos humanos, entendeu? Então, se eu tenho essa intolerância comigo, eu vou ter com ela. E aí, para eu conseguir lidar com o erro dela de uma forma mais acolhedora, compreendendo que ela precisa muito mais de um apoio do que de uma prensa, assim, tipo, o que é isso, não sei o que lá. Por quê? Porque eu já parto do pressuposto que ela deve estar se sentindo mal já. Não é fácil errar. Ninguém erra porque tá afim de azucrinar com o outro. Você não acorda falando, opa, acordei hoje, tô afim de gritar com a minha filha, eu não sei. Tô com um ânimo assim, super assim, estimulado, de repente me deu uma telha. Não, hoje eu vou azucrinar com a minha filha, não quero nem saber. Alguém faz isso? Ou você tá falando assim, hoje eu dormi bem, vai ser um dia lindo, não. Gratidão, o sol nasceu, aqui você tenta entrar naquela vibe, ficar lendo aquelas paradas que todo mundo fala, né? Vamos entrar numa conexão, numa energia legal. Tenho certeza que hoje vai dar tudo certo, hoje eu não vou perder a paciência. Aí chega no final do dia, depois de tudo que aconteceu, você tá aqui de coisas, demandas, coisas que saíram do seu controle, e de repente você vai e acaba atuando da pior maneira. Você vai se sentir bem? Não, mas vai se sentir mal. Então, tipo, você tá precisando se sentir melhor, entendeu? Só que como você foi educada através do castigo, da punição, você acha que você merece castigo, você acha que você merece ser maltratada. E você acaba reproduzindo isso. Mas no fundo, o que você queria era cola, acolhimento, alguém que te escutasse e falasse, ai, Flor, foda. Isso também acontece comigo, é uma bosta quando isso acontece. Nossa, eu também me sinto péssima. Mas, amiga, relaxa, porque amanhã, se você fizer assim, assim, assado, sei lá, que você quer alguma coisa acolhedora, você não quer alguém te dando um chacoalhão, entendeu? É tudo que você menos quer. Então a gente começa a observar que realmente não faz muito sentido a gente ter essa intervenção dura com a criança, entendeu? E a gente percebe que essa tendência a julgar ela, achando que ela está fazendo de propósito, fala do quanto a gente foi julgada. Porque lá atrás, quando a gente errava, castigavam, brigavam, humilhavam, ameaçavam, tiravam o afeto, ignoravam a gente, faziam Carol com K. Enfim, as intervenções eram, você não tem o direito de errar. A mensagem era, você não tem o direito de agir assim. E quando você agir assim, eu vou me retirar. Do tipo, eu tiro o afeto. Né? Eu corto, e a criança desesperada para querer ser aprovada, para querer ser amada, para querer ser vista. Sabe aquela coisa do tipo, você sai andando porque a criança faz uma coisa errada, e a criança, sei lá, se a criança está tendo um ataque de alguma coisa, você fala, não quero nem saber, vou sair daqui. E aí ela sai correndo atrás de você e de repente ela tá toda quietinha. Ela não tá quietinha porque ela aprendeu a lidar com as emoções. Ela tá engolindo aquele sentimento porque ela fala, entre engolir essa dor, fingir que tá tudo bem e perder o amor da minha mãe, entendeu? Prefiro engolir essa dor do que perder o amor da minha mãe, entendeu? Não é um jeito saudável, tá? De você lidar. Essa criança não está aprendendo a lidar com a emoção, ela tá aprendendo a se esconder de si mesma, entendeu? Por isso tem uma frase, eu gosto muito dessa frase, quando as pessoas dizem, se preocupe mais se seu filho for o quietinho, né? Se for o que nunca dá nenhum ataque, nenhum nada, porque provavelmente ele tá segurando. O outro que tá botando, exato, tá conseguindo botar as emoções ali e se mostrar um pouquinho. Ó, conectadíssimo com o ser essencial dele. A criança que dá trabalho, no fundo, é a criança que tem que falar, graças a Deus, que ela tá conectada com ela mesma, porque ela ainda tem energia e ela ainda confia, né, no ser dela e tem ainda disposição para lutar por ele, entendeu? Então, na verdade, ela é uma grande, tipo, curadora, assim, porque ela tá denunciando, tá desequilibrado, não tá legal, estão tentando me invadir, não estão me respeitando e eu não vou aceitar. É isso, né? É a criança que não engole sapo, que fala as coisas que ela pensa. E isso é muito legal, a criança conseguir isso, porque a gente sabe que quando a gente vai ficando adulto, vai ficando mais difícil, né? Muitas vezes. É quando a criança consegue. Perguntaram aqui se vai ficar salva, vai ficar. Aí aqui alguém falou do filho quando vai no shopping que não quer parar de brincar com o carrinho. É aquela questão, né? De o que faz na hora. É a criança se joga no chão, chora, briga. Todo mundo passa por isso, gente. Flor, eu digo assim, é a história do validar, entendeu? Quando você... Óbvio que você pode, de repente, negociar com a criança no sentido de, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito com a Nara, agora ela tá maiorzinha, é mais fácil. Mas, assim, muitas vezes a gente tem que entender que, de novo, se a gente tem um olhar empático e dando importância para a dimensão pelo ponto de vista da criança, né? O que significa para ela aquilo? Vocês têm que entender que essa criança não é fácil. Você tem que estar o tempo todo aceitando a regra de fora, assim. Os adultos que decidem, a escola que decide. Tipo, ela não tem poder de decisão, né? Então aquilo é uma ferida, porque ela tem necessidade de também escolher por ela. Principalmente quando ela já começa a ficar com 2, 3 anos, às vezes com 1,5.
Então, para ela, acatar a decisão do outro não adianta você falar assim, ó, a gente vai no parquinho, já fica tanto tempo, e na hora que sair eu não quero nem saber de pedir, tá? É, Simplesmente. Aí você fala, mas já estava combinado, já estava avisado, por que você agora tá nervosa? Porque é diferente. Uma coisa é você saber, outra coisa é você assimilar, você viver a situação. E a criança, ela tá muito conectada com o momento presente. Então a gente tem que ficar imaginando o cenário dela. Tô muito conectada com o momento presente. O meu trabalho na vida é brincar. Só quero saber de brincar. Brincar é a única coisa que importa. Eu tô nem aí se eu vou atrasar o jantar, se eu vou ficar nervosa depois, se vai demorar para tomar um banho para dormir, se isso vai atrapalhar a rotina da minha mãe. Tipo, ela não tem noção disso. Ela não tem nem como medir o futuro. Então esquece que ela já sabe que tipo, ela precisa sair do parquinho. Tipo, sim, não. Abre mão dessa expectativa de achar que ela deveria, né, aprender a sair do parquinho sem reclamar. Então você fala, putz, o que eu tenho na minha frente, ao invés de ficar pensando ela não deveria estar surtando por causa disso, eu tenho uma criança que está surtando por causa disso. O que eu posso fazer? sim. Não é muita coisa, mas como eu não posso atender, às vezes eu até posso falar. O que eu falava pra Nara era assim, por exemplo, no balanço, né? Filha, a gente tem que ir embora. Não, mãe, eu quero continuar balançando, quero continuar balançando. Ai, o balanço tá incrível, né? Quantas vezes mais você quer balançar? Antes da gente ir. E aí era ótimo, porque ela não sabia contar, ela falava 5. Aí eu falava, vai, 10, vai, filha, 10, pelo menos 10. Eu dava até pena, assim, porque se ela falasse 40 ou 10, dava na mesma, mas ela falava, tipo, 10, 5. Eu falava, ah, não, é judiação, não, tadinha. Não, beleza. Mas eu dava o poder pra ela. E aí ela sentia que ela estava participando. Isso são ferramentas da disciplina positiva, são ferramentas, assim, que são leves, né? Coisas que você pode usar para poder dar, tipo, uma estimulada, porque a criança, ela sente, ó, eu que tô decidindo, não é a mamãe. E isso já contém muito. Nossa, isso salvou vários estresses. Agora, supondo que nem isso adianta, porque depois ela fala, não, mas eu quero continuar. Porque tipo, ela percebe, uma hora ela percebe. É, Ou tem um dia que ela trava, ela não quer nem saber. E aí você precisa ir. Vamos supor que você precisa ir. Você não pode ser, porque às vezes você pode, ai, filha, fica mais um pouquinho, depois a gente sai. Se avisa com antecedência também, né? Tipo, ó, daqui a pouco a gente vai. Porque você fala, meu, já deixa eu plantar nela o chip a imagem de que ela precisa sair daqui a pouco para facilitar. Meu, essas coisas ajudam muito, tá? Só que elas não garantem. Não é matemática. São seres humanos, tá? São crianças. Cérebro um pouco desenvolvido. Vamos pensar todos esses fatores. Se ela tá estressada, ela tá dando piti por causa da saída, você pega ela no colo e fala, meu amor, você queria muito continuar aqui, e agora a gente tem que ir, né? Porque tá ficando tarde, tá na hora de jantar. E você vai caminhando pro carro, a criança pode estar chorando e você fala, mamãe tá aqui com você. Mamãe tá aqui com você, eu entendo. É frustrante. De novo, é a mesma lógica. É frustrante, é chato. Você vai com aquela confiança de que, olha, aqui é o momento que ela tá aprendendo a desenvolver resiliência. É um saco ser criança. É um saco ter que lidar com essas coisas. Mas faz parte da vida. E eu tô em paz, porque eu não sou uma mãe ruim por estar tirando ela do parquinho, quando eu preciso tirar ela do parquinho, né? E nem ela tem um defeito por estar frustrada, porque faz parte. Então, tipo, você vai com essa, tipo, desenvolvendo também em você, por isso que é importante a autoeducação. Por quê? Porque se eu fico naquela angústia que, tipo, meu Deus, essa filha não pode chorar, ela vai soltar cortisol, como assim? Ela vai ficar me odiando. Tudo isso são, de novo, ou é a minha criança interior, ou é eu pirando com o futuro, entendeu? Eu não tô no momento presente. Tenho que me trabalhar para fazer as pazes com a situação, com o momento presente, e vou com confiança. Quanto mais confiança eu for, mais fácil essa criança recupera a calma, porque eu tenho que ser essa calma, entendeu? Eu que vou ajudar ela a se autorregular, entendeu? Meu papel é ajudar ela a se autorregular, porque sozinha ela não pode. Então eu vou lá, ai, meu amor, eu sei, você não precisa fazer um drama, ai, meu amor, eu sei, é muito ruim, não precisa ser dramático, mas também invalida. Você fala, você dá espaço. Também não fica falando, ai, bobagem, nada a ver você ficar incomodada, porque isso vai piorar. né? Deixa ela soltar. Maravilhoso, porque ela tem coisas acumuladas. O choro vai limpar nesse sentido. O choro é ótimo, é curativo. De repente ela tá com uma tensão de que, ai, na escola já foi um saco por causa disso, briguei com um amiguinho no parque por causa disso, e agora a mamãe quer me tirar do parque. Ai, meu amor. Aproveita e tira tudo que tá incomodando, porque, né, faz É parte, a mamãe tá aqui. É isso. É, acho que falando até um pouquinho de disciplina positiva, acho que uma ferramenta que ajuda muito são essas das escolhas, né, limitadas, mas claro que eu sei que tem algumas questões que eu acho até que você pode pontuar pra gente, mas alguém falou aqui sobre desenho animado, um truque que eu uso muito e que funciona, que é super legal, é de você dar realmente a importância, o poder ali para a criança. Então, com a minha filha,
quando a gente vai ver desenho, a gente combina antes. Até eu gostei muito que ontem eu vi ela no parquinho brincando com uma criança, e ela falou, tá combinado? Mas tá combinado? É combinado? Tipo, os dois combinaram. Eu falei, então tá bom, tá entendendo, tá repetindo uma coisa que eu tô falando. Quantos anos ela tá mesmo? 4,5. Então Ah, achei fofinha. bacana. Ela entendeu que o combinado tem que estar para os dois combinados, senão não tá valendo. Aham. E aí eu dou o controle na mão dela e ela que desliga. Então o nosso combinado é que ela liga e ela não sabe Isso é mexer. muito legal. Mas Eu aí, fazia. ó, filha, então deu o nosso tempo. Você que desliga. E aí tudo, eu brinco que tudo na minha casa vira meio gamification, sabe? Tudo a gente vira um jogo. Então quem vai desligar? Não, não, não. A gente faz uma aventura. Sim. Então é super legal. Então, até puxando a minha sardinha, né, do lúdico, eu acho que quando a gente traz o lúdico para a vida da criança, para o dia a dia, fica mais fácil da gente resolver. Então, às vezes, realmente, é muito chato. Tem umas coisas do dia a dia que são chatas pra gente, imagina pra criança. Então, aquele negócio, o menino tá ali sentado no chão, brincando, montando bloco de montar dele, o que quer que seja. Aí você fala, para tudo, hora do banho. Gente, lógico que é chato. Lógico que ele não vai querer tomar banho, ou comer, ou sair. Mesmo que seja sair pra uma coisa legal, ele tá no meio de uma atividade. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco de sensibilidade nossa. E aí, Uhum. simplesmente interromper, que não é legal. Então, assim, uma maneira que eu acho que geralmente, bom, na minha casa funciona muito e que eu vejo quem faz também funciona, é você trazer um pouco esse lúdico. É você trazer, botar aquilo com ar de dia a dia, de brincadeira com a criança. Então, você transformar aquilo, corrida até o banheiro, vamos ver quem chega primeiro. Sabe esse tipo de coisa que é pequenininho, mas que já vai Uhum. interesse e deixando de fazer com que as situações ali do dia a dia não sejam tão chatas, não sejam tão pesadas, seja uma coisa mais engraçada. Então você vai dar ali a comida, o brócolis já vira uma árvore, e aí você brinca com isso. Eu acho que esse tipo de coisa ajuda também a gente Sim, a ficar menos estressada. Porque senão total. tudo é uma briga, tudo é uma luta, tudo é não sei o que. Aí leva, filho, vamos levar a boneca para comer também. Isso, aí põe a boneca sentada na mesa, dá uma colherada para a boneca, outra para a criança. Tudo isso eu acho que dá uma leveza pra gente, né? E faz com que fique mais fácil. Totalmente, Flor. Eu acho que tem um lado aí que é aprender a linguagem da criança, né? É reconhecer a nossa rigidez, a nossa dureza e o quanto a gente foi inibido dessa natureza da criança quando a gente era criança, e que por isso que a gente tem dificuldade de entrar um pouco nesse lugar. E eu adoro também fazer coisas assim, né? Tipo, de usar música, eu uso bastante também para poder envolver a Nara, mas às vezes transformar, por exemplo, a refeição numa coisa que também dá espaço para ela decorar o prato, porque aí ela tá lá envolvida com aquilo, e brincar de fazer uma corrida até o banheiro, ou de que a gente vai levar para o banheiro, e transformar, né? Tipo, de tentar ir para uma via, às vezes, do humor. Né? Às vezes eu percebo que eu tô sendo rígida com ela, aí eu percebo, falo, nossa, aí eu já falo assim, nossa, a mamãe deu uma loucura, né? A mamãe tá meio doida. Ui, ficou meio doidona. De repente tava mandando você, fazendo ordem. Aí eu me faço de palhaça, aí a gente dá risada, e de repente aquilo que tava com muita dificuldade dela aceitar como uma orientação minha, porque tava vindo num viés meio de ordem, assim, meio positivo, meio, né, totalmente agressivo mesmo, ou desrespeitoso, se transforma numa brincadeira, e aí ela se abre, ela já não cria mais a resistência, né? Porque eu tô gerando conexão. Né? É isso. É outro nível de. E é lindo porque é curativo, né? E é bom pra gente, você não acha? Eu me divirto. Totalmente. Aí faço voz, aí não sei o quê, aí rolo no chão. Vamos hoje fazer piquenique na sala. Aí pega uma toalha, põe no chão, pronto, é isso. É o mesmo prato da comida que você tá na mesa, né? Você senta no chão da sala e virou ali Uhum. dentro. Então, acho que às vezes é difícil a gente sair também do nosso piloto automático, né? A nossa vida de adulto é muito pesada, é muito cheia, a gente sabe. Agora na pandemia, então, nem se fala. É muito estresse, até de você saber o que vai acontecer, quando que a gente vai poder voltar a ter vida normal e tal. Então, é difícil às vezes você conseguir sair da caixa e falar assim, caramba, hoje eu vou aqui ser a mãe que usa fantasia, faz vaga. Então, existe a gente também, né? Existe Acabou a bateria, tô ficando meio zoada aqui. Fala. a gente sair do nosso lugar também de conforto, nossa zona de conforto, e falar, não, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a coisa ficar mais leve, porque fica, e fica melhor para você também. Isso que a gente tem que ter em mente, que é bom pra gente também, não é só pra Eu criança. lembrei de um exemplo de uma mãe que participou da minha mentoria, que ela falava assim, nossa, cara, eu tava me sentindo uma mãe super chata. Ela tinha 2 meninas. Ela mora aqui na Alemanha. E aí ela falou que um dia ela viu as meninas pulando no sofá e ela entrou naquele piloto automático, para de pular no sofá, que coisa, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela ficou olhando assim para a situação, ela falou, peraí, esse sofá
qual que é o problema? Ele é gigante, ele não vai quebrar. Ele já tá velho, tipo, ele não tem preocupação com sujar, elas nem estão de tênis. Tipo, elas estão se divertindo, elas estão super conectadas com o momento presente, elas estão num momento assim. E aí ela olhou e falou assim, por que que eu nunca pulei no sofá com elas? Tipo, aí ela começou a se questionar, né? Ela foi pensar, assim, tipo, meio que fazer uma leitura, assim, interna, assim, desde quando? Por que que eu me tornei essa mãe tão chata, tão rígida e tal, não sei o que? De repente ela virou para as meninas e falou assim, eu vou pular no sofá com vocês. E as duas olharam assim, totalmente assustadas, falando, mãe, o que aconteceu com você? E aí ela falou, cara, e aí eu comecei a pular no sofá com elas, e eu não consigo acreditar, foi um momento incrível de conexão com ela, de eu me libertando, de eu tendo um momento, tipo, de alegria, assim, que fazia muito tempo que eu não acessava. Por isso que eu falo, é curativo quando a gente olha pra dentro, e a gente reconhece o quanto a gente está desconectado de si. E que os nossos filhos, às vezes, são esse convite maravilhoso, assim, tipo, mãe, para de ser, tipo, essa pessoa, né, fria, desconectada do mundo, que só pensa nas regras, no que tem que ser feito, no que é certo, no que, né, nas coisas que tem que cumprir. Tá chato, o mundo tá chato pra você. Você já reparou? Aí, só que a gente não vê, muitas vezes, né? Só que se a gente se abre e fala, elas é que tem que se comportar e ser decentes, e sentar direitinho no sofá, saber sentar no sofá e não sei o que lá, e que não vai querer. Tem um risco real ou eu que tô no piloto automático de ser aquela mãe que não aceita nada fora do lugar? E aí ela foi, se entregou, ela falou, cara, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. E ela estava muito feliz. E as meninas, óbvio, que depois disso, o que acontece? Muitas vezes o comportamento da criança está rígido em vários aspectos, mas quando você vai recuperando isso, a criança também vai ficando muito mais colaborativa. Ela já não entra em confronto com você resistindo. E isso é incrível como isso acontece. Ontem, num dos grupos da mentoria que eu tenho lá no grupo do Telegram que a gente tem fechado, uma mãe falava assim, gente, a minha filha, de 7 anos, de repente deu para me contar detalhes de cada amiguinho dela, da escola, como se ela tivesse percebido, mamãe, você tá me aceitando muito mais como eu sou, então eu tô confiando de contar para você a minha leitura de cada amiguinho que eu tenho. Entendeu? Do tipo, é quase assim, antes ela não se atrevia, antes ela não tava se sentindo confortável. Vai que minha mãe, não sei, vamos imaginar, né? Vai que minha mãe faz alguma crítica, me corrige com alguma coisa. Você não entra, entendeu? Tipo, aí, e a criança vai se abrindo. Então, assim, eu sou super adepta, fã. Vou sempre falar e defender, gente, eu faço esse caminho maravilhoso de olhar pra dentro, porque a gente recupera uma conexão com as crianças que é maravilhosa. É tipo, pegar minha filha na escola e ela me contar detalhes do que acontece com as partes boas e ruins da escola. Porque a maior dor da criança, gente, não é ela passar por um evento que dói, entendeu? Como eu tava falando antes. Não é tipo, ai, o meu amiguinho, por exemplo, a Nara veio me contar, ai, ontem eu não gostei, porque do outro dia, né? Tipo, ontem eu não gostei, hoje eu não gostei porque a menina veio falar pra mim que ela não queria mais ser minha amiga. E aí eu fiquei chateada porque a gente tinha sido amiga no dia anterior, ela acabou de se mudar pra uma escola grande, né? E faz um mês e pouco que ela tá lá. Então ela tá, tipo, naquele perrengue, não conhece ninguém, entendeu? Não conhece ninguém, tem 20 amigos na sala. E aí ela tá tentando fazer amizade. De repente, uma lá não fala com ela, do nada, entendeu? Tipo, ela tava com aquela dor. E eu não tenho como impedir que isso aconteça. Mas eu tô lá pra escutar. Eu tô lá pra validar, pra acompanhar, pra dar colo pra ela, pra falar, putz, eu sei como é difícil mesmo, né, meu amor? Mas se a criança aprende pelo nosso comportamento, que muitas vezes o que ela traz incomoda e eu não aceito, e às vezes eu castigo, eu humilho, eu brigo, não sei o que, não sei o que lá, ela vai perdendo a confiança de se abrir. E eu percebo, por exemplo, que por mais que o pai dela não seja muito tradicional, ela não vem contar esses detalhes pra ele com tanta coisa, assim. Ela me traz muito mais do que pra ele, entendeu? Porque ele é daquele que fica, tipo, tentando sempre, tipo, já contornar e falar assim, ai, mas bobagem, daqui a pouco ela vai ser sua amiga. Entendeu? Tipo, ou não dá bola pra ela, desencana dessa menina, não fica amiga dessas pessoas. E eu já falo, puxa, Flora, é difícil, né, quando a gente tá afim de ficar amiga de alguém e essa pessoa não tá disponível, a gente fica chateado, né? Nossa, eu também não gosto quando isso acontece. E aí ela tem disponibilidade, tipo, ela se sente à vontade pra me dar mais detalhe das angústias dela. Eu conheço ela com muito mais profundidade e eu não fico brigando contra aquilo que ela tá trazendo. Então ela se sente acolhida e escutada. Sabe? Eu existo, eu posso ser quem eu sou, eu posso inclusive doer, que minha mãe não vai se assustar. Então você cria um vínculo com a criança que é muito, que é seu filho, que assim, pra vida na adolescência, a criança sair andando e se fechar, é muito mais fácil quando a gente está na educação tradicional, porque ela vai se fechando, ela fala, meu, quem se de criança, quando eu
falava alguma coisa, eu tinha bronca, o que eu vou ficar aqui dividindo as minhas coisas? Ai, você não me conta nada, por que será que eu não te conto nada? Eu que não quero ficar ouvindo crítica, entendeu? Do meu jeito de pensar, de ser, de sentir. A gente não se sente no direito de ser quem a gente é na educação tradicional. Então a gente se afasta dos pais, entendeu? A gente se afasta. Não, uma coisa que é muito legal, que é legal, né? Ah, não tô buscando validação, mas tô um pouquinho. Então, quando a minha filha vira pra mim e fala assim, mamãe, eu fiquei chateada porque tal coisa aconteceu. Mamãe, eu fiquei chateada quando você falou tal coisa. Eu falo, tá dando certo. Olha aí a validação. Exatamente, como ela pode apontar o erro pra você, né? Aí significa que, aí que ela tá se sentindo com liberdade mesmo, porque é esse o lugar que eu falei, que eu tava falando, não sei se eu fechei esse raciocínio. Mamãe, isso que você tá falando, você não tem direito de falar assim comigo. Entendeu? Eu ensino ela, eu coloco o limite pra ela, mas eu dou abertura pra ela. Falei, filha, eu entendi, você tá muito nervosa, e você, inclusive, acabou de falar com a mamãe de um jeito que não é legal, e eu não gosto, tá? Tudo bem você ficar nervosa, mas, por favor, não fala assim com a mamãe. E se eu falar assim com você, você também tem que falar pra mim, tá? Ou seja, eu já dou pra ela a abertura, né? Tipo, essa segurança de que... E essa compreensão de que estamos todos no mesmo barco. Porque eu sei que é difícil a gente se controlar quando a gente tá nervoso, entendeu? Quando vem um gatilho, cara, é um trampo eu separar a minha dor da reação automática. Então eu olho pra ela com a simpatia e falo, putz, meu amor, você agora se passou, né? Você tava tão doída que você acabou agredindo a mamãe. Vamos combinar de que quando você ficar doída, você vai tentar fazer um esforcinho pra não descontar em mim? Mas o que eu posso fazer pra te ajudar? Eu entendo que ela tá tentando, entendeu? Que ela perdeu o controle. E aí eu falo, nossa, isso também acontece comigo. Lembra quando eu gritei com você aquele dia? Chato, né, quando isso acontece? Eu também não gosto, fico frustrada. E ainda bem que você me avisou. Ou, quando isso acontecer, você me avisa, pra gente poder se ajudar, entendeu? Olha que lindo é isso. Ana, mas a gente tem que pedir desculpa para nossos filhos quando a gente erra. Porque você fala assim, lógico que eu peço. Mas para e pensa, você pede mesmo, né? Quando você quando você dá um grito que você não tinha que ter dado, ou quando você fala mais ríspido mesmo, meio sem paciência, você depois fala assim, meu filho, foi mal, eu não podia falar assim com você. Porque a gente exige isso e fala que eles não podem ouvir e tal, mas não podem ouvir da gente também, porque senão volta para aquela história, né, de você acreditar que amor violência é uma forma de amor e tudo, e a criança não pode aceitar isso, porque o adulto depois no futuro não pode aceitar isso também. Então é super importante a gente conseguir reconhecer quando a gente faz alguma coisa errada e falar, meu filho, desculpa, a mamãe não podia falar assim com você. E de fato falar de coração. Flor, eu só queria aproveitar que eu não sei como é que se fecha em uma hora pra você. A minha tá fechando em uma hora, a sua não? Geralmente não, mas acho que tá, não. É porque a minha começou faz pouco tempo fazer isso, então eu tava com pressa de fechar direitinho em uma hora. Mas eu não queria terminar essa live sem dar alguns exemplos, porque como a gente falou do exemplo de emprestar as coisas, de obrigar a emprestar, acho que seria legal a gente eu explicar como que eu fazia com a Nara quando ela tinha essas situações, porque às vezes, como a gente não tem muito repertório dessa outra forma de educar, a gente fica muito, né, tá, entendi, é legal não forçar, mas o que eu faço então nessa situação, essa encruzilhada lá? A mãe esperando que a minha filha empreste, todo mundo olhando pra mim com aquela cara de que, sério que a tua criança não vai emprestar? Que mãe horrorosa você é, né? Tipo, sei lá, né, como é que eu faço pra empoderar a criança? E aí uma coisa que eu fui ensinando a Nara era tanto a ela, em situações assim, vamos supor que ela queria o brinquedo da criança, a criança não queria ceder pra ela. Ô, meu amor, fulano não quer emprestar, né? Você vai ter que esperar um pouquinho. Se ele quiser emprestar, o brinquedo é dele, né? Tipo, não é sempre que eles querem emprestar. Parece que ele não tá afim, né? Se ele quiser emprestar mais tarde, você vai ter que esperar um pouquinho. Ou, senão, a gente vai ter que procurar alguma coisa pra você brincar. Então, eu tentava ajudar ela. Nesse momento, pra mim, assim, a lição pra ela é, você tem que respeitar o outro, você tem que aprender a esperar. Eu sei que é difícil, eu tô aqui pra você, se você precisar lidar com a tua frustração. Se você achar que é muito difícil, inclusive a gente pode até ir embora, sei lá, no limite. E até a consciência de que até uma certa idade, às vezes a gente tem a expectativa de que, meu filho tá com 2 anos, né? Tipo, eu vou lá levar pra poder socializar, que é muito importante ele conviver com outras crianças e tal, meu. É muito difícil, porque nessa idade, eles estão na fase egóica, geralmente a criança brinca em paralelo. E aí, quando tem essa coisa de interagir, é conflito. Tipo, seu brinquedo parece incrível. Ai, deixa eu pegar. Não, é meu, não é. É um papo. Porque os pais estão naquela expectativa de que vamos lá encontrar os adultos que têm filhos também na mesma idade. Aí eles vão ficar brincando juntos, a expectativa versus a realidade, né? Eles vão ficar brincando juntos e a gente vai poder papiar e esquecer que a gente é pai por 5 minutos, por 10 minutos.
por meia hora, por 2 horinhas. Mentira! Assim, às vezes rola, mas assim, quase que o mais normal é que dê ruim entre as crianças, porque elas estão numa fase de brincar em paralelo. Então a gente teria que estar muito em cima para poder evitar os conflitos, entendeu? Porque geralmente acaba dando, ou elas ficam de boa uma em paralelo com a outra, ou quando começa a interação, eu não sei se vocês estão passando por essa fase, geralmente é embate, então é um saco. Quando era o oposto, a minha filha não quer ceder e a outra criança quer, ô, meu amor, você não quer, né? Tipo, tudo bem. E aí, se for o caso, da outra mãe não intervir, sei lá, de você tá lá com a criança, só os dois, ela agora não quer emprestar, meu amor, você vai ter que esperar ou procurar alguma outra coisa. Eu não sei se ela vai querer emprestar daqui a pouco, pode ser que sim. Nara, você quer emprestar daqui a pouco? Não, não quero, é meu, e não sei o quê. Falei, olha, eu não sei se ela vai querer daqui a pouco, a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver, porque a gente nunca tem como prever. Mas, enfim, se eu fosse você, eu procurava outra coisa. Sabe, do tipo, meu, não é minha filha que tem que ser, tipo, né, ai, não, você tem que emprestar, porque senão o menino vai passar mal. Eu tô transferindo uma frustração de um pro outro, inclusive. Não faz sentido nenhum. Se o brinquedo é dela, inclusive, não faz sentido nenhum. Se o brinquedo é do espaço, aí eu incentivava ela, meu amor, olha só, você tá brincando um pouquinho, o brinquedo é aqui do lugar, né, tipo do restaurante, do parquinho, sei lá, da escola e tal. E aí, ele também tá interessado. Então, a gente vai ter que mais um pouquinho, tá? Aí, se for o caso, contar, ou simplesmente falar, ó, conta a bolinha, não sei. Pode usar uma ampulheta, pode usar alguma coisa, ou simplesmente explicar. Daqui a pouquinho a gente vai ter que ceder pra ele, tá? Porque não é seu. Se fosse seu, a mamãe ia falar pra ele se conformar. Mas como é do espaço, a gente vai ter que trabalhar isso, tipo, né? Tem que revezar entre todo mundo. Enfim, tudo é aprendizado. A questão é respeitar, entendeu? Ou respeitar a regra do ambiente, ou respeitar a vontade da minha filha. E aí, digamos, acolher a frustração de quem sai perdendo na história, entendeu? Mas, meu, passar por cima da criança, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender. Porque não é algo que a gente precisa desenvolver na criança. Até porque a relação que ela vai ter com emprestar vai ser do tipo, ai, que saco, agora vai me emprestar essa porcaria. Ai, que saco ter que ceder, entendeu? Tipo, não é algo que vai vir genuíno. Porque a gente tem que, inclusive, aprender a confiar. Se eu dou um exemplo, se é uma pessoa generosa, que aí lá no post que eu coloquei ontem, eu dava uns exemplos legais, assim, sei lá, tipo, eu vou lá desenvolvendo isso, mostrando que eu tenho prazer em emprestar as coisas, em dividir. Lá pra frente, ela vai adquirir isso de forma genuína, entendeu? Não de forma forçada, do tipo, que precisei fazer, porque senão minha mãe ficava brava, porque senão o outro ficava chateado, entendeu? É muito desrespeitoso e não é natural, entendeu? Então, pra quem fica sem ideias, acho que isso aí pode ajudar um pouco. Você não volta para aquele lugar de forçar a barra, e fica pesado de novo, aí todo mundo fica bravo. E outra coisa, aí depois pra pegar o brinquedo de volta, enfim, é catástrofe. Não vai dar certo, né? Ai, e aquele exercício de que tem horas que a gente vai ter que bancar, ser a mãe esquisitona sei lá, dizer, amiga, desculpa. E é chato, porque eu tava vendo alguns exemplos que me passaram, assim, por privado, pessoas que quiseram falar mais por lá. Ah, tipo, a pessoa vem visitar minha casa e ainda faz, tipo, uma espécie de um drama quando minha filha não quer emprestar alguma coisa e não vai embora com o brinquedo da minha filha. E eu não sabia o que fazer, porque eu vi que a expectativa do adulto era que, tipo, meu filho não tá dando conta de deixar o brinquedo com a tua filha, que é dela, e eu vou levar o brinquedo. Tipo, como assim? Nessas horas eu falei, não, amiga, pelo amor de Deus, defende a tua filha. E a filha lá chorando, entendeu? Porque levaram o brinquedo dela. Não, pelo amor de Deus, meu amor, a gente vai ter que aprender nessas horas, por mais difícil que seja, de olhar para essas situações assim, a vida tá me convidando a aprender a defender, a colocar aquele limite que eu não tive a chance de aprender a fazer lá atrás quando eu era criança, porque não me deixavam, né? Então, pela minha filha, eu vou aprender a começar a colocar esse limite no adulto. E aí eu não preciso dar patada, não preciso ser grossa, como muitas vezes as pessoas têm vontade de ser, né, que ficam com aquela raiva, até por causa da criança ferida de dentro, que achando gatinho, eu falei, não, ninguém vai ser injusto com a minha filha que nem foram comigo. Não quero nem saber, não. Você pode falar, tipo, ai, meu amor, eu sei, você gostou muito do brinquedo da minha filha, né, mas o brinquedo é dela e ela não tá querendo te emprestar, pra ela é muito difícil. Então, tipo, olha, vamos fazer o seguinte, quando você vier aqui, você pode brincar com ele, mas hoje você vai ter que devolver, tá bom? Porque, ó, ela não quer deixar com você, tá bom? Eu sinto muito, meu amor. E é isso, e a mãe da criança que acolhe a frustração, entendeu? Tipo, e a própria frustração. Ela é adulta, inclusive, entendeu? Ela tem muito mais ferramenta do que a tua filha pra lidar com isso. Isso aí. Ai, que Né? maravilha.
Mas você quer deixar alguma última dica antes da gente encerrar? Ai, Flor, acho que se eu fosse resumir, eu tô olhando assim, tem um monte de mensagem, não consegui acompanhar todo mundo. Ai, geralmente eu reconheço as pessoas, eu reconheci algumas, mas não consegui acompanhar todo mundo. Eu imagino que tem um monte de pergunta aí. Mas acho que se eu fosse falar alguma coisa, é isso, assim. Primeiro que foi um prazer, muito obrigada pelo convite, adorei. Ouçam os episódios, ai, tão bonitinho, gente, tão gostoso de escutar. São 4 minutinhos. Sim, ó. E são rapidinhos, né, Má? 4 minutinhos. Exato. Não é que nem o meu podcast que dura 40 minutos, 40 minutos, 1 hora e tal, que aí é de outro estilo, né? Mas enfim. Mas vale muito a pena seguir o Mamãe Me Conta Uma História. A gente adora. Mas eu acho que é isso, Flor. O convite que eu faço para os pais é sempre isso. É de você sempre observar aquilo que a criança está trazendo, que está te incomodando. É um grande convite para você olhar para dentro de você mesmo e pensar: por que será que está me incomodando tanto? O que me angustia? Porque, no fundo, são sinais, são evidências de dores suas, de lá de trás, ou de crenças que você traz, de coisas que estão dificultando você a conectar com a criança. Se você está se sentindo desconectado da tua criança, se tem muito comportamento que está te desajustando, pega essas informações e tenta começar a investigar o que pode estar por trás do comportamento dessa criança e por que aquele comportamento te incomoda tanto. Tenho certeza que quando a gente faz isso, a gente está abrindo aí um grande portal de cura, né? Como você resolve isso depois de identificar, Nara? Vem para minha mentoria, por exemplo. Porque a questão é, você está evidenciando, Nara, provavelmente que a tua criança interior, ou seja, a criança que mora dentro de você, a sua vivência infantil, tem algumas questões aí que estão doídas ainda nessa criança, entendeu? Nessa tua história lá de trás. Porque senão você seria capaz de ter muito mais confiança, de olhar para o teu filho e aceitar ele como ele é, e de entender que o que ele está manifestando não vem de um desajuste, de uma intenção, de uma má intenção. Não, vem de uma coisa natural da criança ou de uma forma de comunicação. Uhum. Qualquer julgamento que você faça está atrelado a alguma dor tua, com certeza. Assim, 90%, 99% de chance de ter gato, como é que fala? Coelho nesse mato, né? Nesse mato tem coelho, eu falo, né? Eu falo no último episódio da Tenda que você ouviu, né? Sim. Mas, enfim, é uma oportunidade de você detectar isso e aí você pode fazer um trabalho com a tua criança interior, fazer uma terapia, alguma coisa, para poder trabalhar essas dores, porque aí esses gatilhos não vão ficar tão, digamos que assim, quando você estiver diante da situação, você não vai ficar tão desajustado. Mas é um trabalho profundo, é um trabalho longo, é um trabalho que requer coragem, abertura, disposição, interesse, entendeu? Compromisso. Não é uma coisa que você vai aprender, não é uma ferramenta que você vai aplicar, que, eu vou fazer isso, no dia seguinte eu vou estar conseguindo fazer. Não. É um trabalho assim, tipo, uau, fui chamada e decidi que vou entrar nesse caminho. Não tem uma meta de ponto de chegada, tipo, é simplesmente uma coisa que você vai todos os dias ter que trabalhar um pouquinho e você vai melhorando. Mas assim, é maravilhoso. Não, são os nossos filhos, a gente vê neles, né? Então é muito bom. Ai, gente, que delícia. Eu não sei, Nara, se você não me segue, que bonitinha, né? Tem o nome da minha filha, além de tudo. Não sei se você me segue ou não, mas me segue lá, me procura pelo privado, qualquer coisa, e a gente pode ir conversando que eu vou te trazendo algumas informações. Porque eu tô com, por exemplo, se falou, eu quero fazer mentoria, não sei se é disso que você tá falando, mas se for, a gente tá com 2 turmas agora, que estão na metade do processo, e quando terminarem essas turmas, eu vou abrir vagas para o próximo grupo. Mas provavelmente vai ser no comecinho do ano que vem, mas aí eu te falo direitinho como vai ser, tá bom? Então tá bom, pessoal. Olha, muito obrigada. A live vai ficar salva no meu perfil para vocês irem lá ouvir sempre que quiserem, porque realmente haja conteúdo e é muita coisa pra gente, né, mastigar, entender, digerir, porque, enfim, para quem tá começando esse caminho não é fácil, mas é muito bom e o resultado, como eu disse, são os nossos filhos e a gente vê acontecendo neles, é maravilhoso. Então, Mari, povo, muito obrigada. Muito obrigada. Eu coloquei também aí o tendamaterna.podcast, que é o meu podcast para quem quiser conhecer, que na verdade fala de maternidade e autoeducação, tá? Não é historinha de criança. Gente, vocês põem o meu para os filhos escutarem e o da Má pra gente, para os adultos escutarem. E não, os seus é para todo mundo. Os meus, acho que para criança escutar, acho que vai ficar meio interdilante. Eu não sei se elas vão se interessar. É
É isso. Ó, e vão se preparando, porque eu tô adorando essa história da Nara ser minha protagonista. Então agora todo mês tem a história da Nara. Vamos se preparando. Tem que pensar, se for perguntar pra ela, e aí, qual que vai ser o próximo tema que você sugere pra Paula? Ela vai ficar meio... então agora eu vou começar, né, tipo, ser a roteirista aí. Exatamente. Então tá bom, pessoal. Ó, um beijo. Obrigada, Flor, adorei. Bom dia pra vocês. Também. Tchau.